Boa noite, comunidade acadêmica, em especial aos nossos alunos do curso de enfermagem. Estamos dando início à 25ª Mostra Científica. Quero agradecer, em primeiro momento, aos nossos professores, aos nossos alunos que sempre estão presentes nesse movimento, nesse encontro, e vai fortalecendo o nosso grupo. Então, agora, para dar início, eu convido Projeto de Intervenção, UNEDU, Implementação de Fitoterápicos. Quem vai estar fazendo a explanação é o Jonathan. Projeto de Intervenção UNEDU, Implementação de Fitoterápicos no município de Bocaina do Sul, painel Rio Rufino Europema, né? Acadêmicos Eduarda Freitas, né? Ana Beatriz e Josué Ebel Pires, né? Orientador, professor Hilton Agostini Júnior e professora Marta Calegari, né? O projeto de intervenção UNEDU, implementação de fitoterápicos, Bocaina do Sul, nos municípios de Bocaina do Sul, painel Rio Rufino Europema, consiste em proporcionar atividades multidisciplinares desenvolvidas e adaptadas pelos universitários do curso de graduação da Uniplac, beneficiários do programa de bolsas universitárias de Santa Catarina, junto aos municípios supracitados, valorizando o saber local e contribuir com o conhecimento técnico e científico para o uso seguro da fitoterapia, impactando na melhoria da qualidade de vida desta população. Objetivos. O objetivo é oportunizar os municípios a ampliação dos conhecimentos relacionados à fitoterapia, como o uso de técnicas de medicina alternativa, respeitando o saber local relacionado a essa temática, por meio de atividades multidisciplinares desenvolvidas pelo bolsista ProESD, da Universidade do Planalto Catarinense Uniplac. Metodologia. A partir de aulas virtuais, com discussão e estudos de assuntos relacionados ao tema, buscando o protagonismo acadêmico através de pesquisas e apresentação relacionada à finalidade da intervenção, a criação de uma estufa comunitária no município de Painel para o cultivo de fitoterápicos, produtos extraídos de plantas para os fins medicinais e curativos, como a ruda, o manjericão, a malva e a salsa. Ademais, são agendadas as saídas do grupo a locais de estudo e aprofundamento sobre a fitoterapia, elaboração e a sua utilização na prática. Resultados esperados. Espera-se que a estufa seja criada e a população apoie a ideia, colaborando na sua manutenção, assim, colaborar de maneira científica e social para o seu desenvolvimento, visando as condições humanas e as peculiaridades da localidade, para que também os acadêmicos bolsistas possam retribuir incentivo educacional aos municípios. Tipos de estufas. Esses são alguns tipos de estufas, né? Nosso projeto nós estaremos colocando, implementando, né, junto aos municípios, né, a qual, né, o projeto se propôs, né? Ali seria feito, né, a princípio no município, né, ou será ainda feito no município de Painel, onde estaremos instalando essa estufa. Obrigada, Jonathan, obrigada pela apresentação. Dando continuidade, nós temos o projeto de pesquisa Acolhimento ao Paciente em Centro Cirúrgico, frente aos desafios das ações humanizadas. Quem vai estar, então, fazendo a apresentação desse trabalho é a Maria Eduarda e o Jean Carlos Soares. Boa noite a todos, me chamo Maria Eduarda, sou acadêmica de enfermagem da 10ª fase. Estou representando o meu grupo, Jean e Júlia, e hoje vou apresentar para vocês um pouco sobre o nosso projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa tem como título
Acolhimento ao paciente no centro cirúrgico frente aos desafios das ações humanizadas. O grupo é composto pelos acadêmicos Jean, Júlia e Maria Eduarda, orientado pela professora Regina, e somos acadêmicos de enfermagem da 10ª fase. A humanização do centro cirúrgico ainda é um dos maiores desafios para profissionais de enfermagem, devido às suas múltiplas e complexas variáveis provenientes de intervenções cirúrgicas ao ser humano cotidianamente. Humanizar e acolher refere-se à possibilidade de incorporar postura ética e respeito ao outro, diante de necessidades biopsicossociais em um momento tão crítico para o paciente. O acolhimento é uma ação da humanização e representa ato de proteção e amparo. Compreende atendimento igualitário, individualizado, responsabilização, cuidado e apoio ao paciente que perpassa uma série de preocupações, como medo, anseios, expectativas de cura, sentimento de impotência e incertezas, longe de seus familiares e do convívio social. A cirurgia é um evento que altera e afeta o estado emocional do paciente, o deixa vulnerável ao encontrar-se sozinho em um ambiente restrito, totalmente desconhecido. Portanto, argumenta-se: qual é a melhor estratégia de abordagem junto à equipe de enfermagem que compõe o fator humano do centro cirúrgico? E, portanto, novas ações que transformem o bloco cirúrgico em um ambiente humanizado. O objetivo geral da pesquisa compreende a percepção da equipe de enfermagem frente ao desafio do acolhimento ao paciente, em momento crítico que antecede a sua cirurgia, acerca de ações humanizadas no centro cirúrgico em um hospital da Serra Catarinense. Os objetivos específicos da pesquisa são: conhecer os saberes pré-existentes da equipe de enfermagem e a sua percepção sobre o cuidado humanizado no contexto do ambiente cirúrgico. Identificar as dificuldades de acolhimento frente ao manejo humanizado no centro cirúrgico. Possibilitar aos profissionais de enfermagem reflexões acerca do acolhimento na importância de humanizar e ressignificar a prática assistencial do centro cirúrgico. Contribuir com um folder de recomendações à assistência humanizada voltada ao pré-operatório imediato dentro do centro cirúrgico, construída a partir da realidade evidenciada pelos acadêmicos e pela equipe de enfermagem. A metodologia trata-se de um estudo exploratório a partir dos preceitos teórico-filosóficos da pesquisa convergente assistencial, PCA, considerado delineamento híbrido, no qual o processo de apreensão ocorre por meio de exploração das informações e organização dos dados provenientes de entrevistas e discussões com os sujeitos deste estudo. A coleta de dados ocorre em outubro de 2022, a cerca de 20 profissionais, compreendendo auxiliares, técnicos e enfermeiros da equipe de enfermagem que assistem ao paciente em seu período pré-operatório imediato, cotidianamente no centro cirúrgico. O delineamento deste projeto, dar-se-á com base nos pressupostos e conceitos da PCA. Para Trentini, Paine e Silva, a PCA consiste no método que reflete sobre a prática assistencial, a partir de fenômenos vivenciados no contexto da realidade, visando a reelaboração do processo de conhecimento, no que consiste a articulação entre teoria e prática no campo assistencial. Resultados esperados com a pesquisa. Espera-se, com este estudo, instigar reflexão da equipe de enfermagem acerca da abordagem humanizada, como também possibilitar inovações e a busca de possíveis soluções a partir da experiência vivenciada no cotidiano do trabalho, que converge para a prática assistencial no cenário do centro cirúrgico. O estudo encontra-se em fase de desenvolvimento. Ok, parabéns.
A enfermagem está rica em trabalho, muito legal. A gente fica muito feliz. Agora, dando a continuidade, nós temos projetos de pesquisa, manejo da sífilis congênita na atenção primária, a saúde pelo enfermeiro. Quem vai estar falando sobre esse trabalho, né? Quem são o grupo de acadêmicos é a Kelly da Cruz, a Michele Camargo e a Nilza Camargo. Boa noite. Eu sou acadêmica da 10ª fase de enfermagem. Estou aqui com o meu projeto de pesquisa, que é o manejo da sífilis congênita na atenção primária à saúde pelo enfermeiro. Sobre a orientação da professora Daiane Machado Barbosa, com meus colegas Kelly Cristiane da Cruz e Nilza Iris Palhano de Camargo. Aqui uma breve introdução do nosso projeto. Então, a sífilis é uma doença infecciosa crônica adquirida pelo contato sexual, ou pode ser de origem congênita, acomete praticamente todos os órgãos e sistemas, apesar de ter tratamento eficaz e de baixo custo, vem se mantendo como problema de saúde pública até os dias atuais, pela elevada incidência e suas complicações para o recém-nascido. A assistência qualificada do enfermeiro durante o manejo da sífilis na atenção primária à saúde visa desenvolver ações de educação e promoção à saúde, com o intuito do controle dos sintomas e suas complicações. Configura-se, então, o seguinte problema de pesquisa. Qual o manejo do enfermeiro na sífilis congênita na atenção primária à saúde? Então, aqui está um dos nossos objetivos, que é escrever o papel do enfermeiro perante o manejo da sífilis congênita na atenção primária à saúde de um município na Serra Catarinense. A nossa metodologia. Então, o nosso projeto de pesquisa, ele se caracteriza por uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, cujo cenário será com os enfermeiros que atuam nas unidades básicas de saúde, as UBSs, do município da Serra Catarinense. A coleta de dados será realizada através de um questionário semi-estruturado. Ao ser aplicado durante uma reunião de gestores da atenção primária à saúde, conforme acordado previamente, com a estimativa que haja 50 participantes. Os dados obtidos na coleta serão organizados para sua interpretação e submissão à análise da temática. Então, com todo esse nosso projeto, a gente busca os resultados, que seja compreender o papel do enfermeiro no manejo da sífilis congênita, visando o controle das suas complicações, assim, aumentando as chances de sobrevida do RN acometido. Uma breve pincelada do que a gente vai fazer. Fico imensamente grata de ter participado da mostra científica e muito obrigada pela sua atenção. Obrigada, pessoal. Obrigada pela explanação. Muito legal. Dando continuidade, nós temos aqui projeto de pesquisa, manejo do enfermeiro durante o pré-natal da gestante com sífilis. Quem vai estar, então, fazendo a apresentação desse trabalho é a Elisandra Andrade e a Mariana Fagundes. Boa noite, meu nome é Mariana. Meu nome é Elisandra, somos acadêmicas da 10ª fase do curso de enfermagem. O nosso projeto de pesquisa é o manejo do enfermeiro durante o pré-natal da gestante com sífilis. A gestação, como sabemos, é um marco, então, muito significativo na vida da mulher, por se tratar, então, de um período que ocorre mudanças constantes na sua condição tanto física quanto emocional, devido, então, a várias variações hormonais. Há uma questão psicológica importante de identidade, que é o reconhecimento enquanto mulher e enquanto mãe. O período gestacional ela exige, então, uma série de cuidados, como mudança de hábitos alimentares, visitas médicas, acompanhamento do pré-natal, então, tudo conforme o protocolo, que é essencial para o acompanhamento de perto dessa gestante. O pré-natal, ele representa um papel fundamental na prevenção e detecção precoce desse agravo, tanto materno como fetal,
ele permite um desenvolvimento mais saudável do bebê, reduzindo, então, o risco à gestante. Diante disso, a importância de abordar essa assistência de enfermagem qualificada para o controle e o rompimento dessa cadeia de transmissão da sífilis. Assim, esse trabalho ele tem como objetivo principal abordar e descrever a importância da assistência do enfermeiro perante a gestante com sífilis. A enfermagem, ela desempenha um papel fundamental para o controle e a prevenção dessa sífilis. Ele tem criação de novas políticas públicas na atenção básica à saúde voltada à sífilis, com a finalidade de diminuir o número de casos no país, melhorando assim a qualidade de vida da população. Os principais impulsos motivadores da escolha desse tema se deram através de vivências profissionais durante os períodos de estágio da graduação e pelo fato de um enfermeiro ser o grande protagonista no manejo e tratamento desse agravo, visto que o primeiro passo para a prevenção é a inclusão da gestante nos serviços de saúde, para que possa realizar o pré-natal de maneira correta desde o primeiro momento. A sífilis continua sendo um grande problema de saúde pública no Brasil e no mundo desde 1880, por tratar-se de uma infecção sexualmente transmissível, sendo também transmitida verticalmente. Mesmo com as campanhas de prevenção divulgadas pela mídia, temos ainda um aumento anual significativo do número de casos. Dados epidemiológicos chamam a atenção para o problema, surgindo fragilidades na qualidade da assistência ao pré-natal no município de Lages. Ao longo dos anos, diversas ações e protocolos de atendimento foram e continuam sendo implantados na tentativa de combater a alta incidência de sífilis que está associada às gestantes que não realizam, a triagem, aquelas que muitas vezes não são tratadas adequadamente ou não recebem o tratamento. Estudos apontam ainda que os principais fatores relacionados ao aumento dos casos de sífilis se tem sobre o desconhecimento da gravidade da doença por parte da gestante, pré-natal inadequado, não realização do mesmo. Desta forma, torna-se imprescindível que a equipe de saúde tome conhecimento da patologia a fim de planejar o acompanhamento do pré-natal de maneira acolhedora e segura. Nossos objetivos. O nosso objetivo geral, então, seria identificar o papel do enfermeiro frente à gestante com sífilis, a fim de evitar o aumento de casos de transmissão vertical no município de Lages. Os objetivos específicos seriam identificar as potencialidades e fragilidades durante o manejo do enfermeiro em relação ao pré-natal da gestante com sífilis, identificar o número de casos notificados no município de Lages no ano de 2021 e conhecer o fluxo de atendimento do enfermeiro com a gestante após o diagnóstico de sífilis. A nossa metodologia. Ele é um estudo, então, qualitativo descritivo. Ele ocorreu agora no segundo semestre de 2022, com 4 enfermeiros da atenção básica. O nosso método de coleta de dados ocorreu através de uma entrevista que foi gravado em mídia digital e seguiu, então, todo um roteiro, de coleta de dados contendo perguntas abertas. E o estudo ele segue a resolução de 510 de 2016. Os critérios de inclusão, então, foram considerados elegíveis enfermeiras da rede de atenção básica do município de Lages, atuantes em unidades de saúde com maior número de gestantes com diagnóstico de sífilis. Foram incluídas na pesquisa somente enfermeiras elegíveis que aceitaram participar deste estudo após leitura e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Os critérios de exclusão. Foram, então, considerados os enfermeiros em período de férias, licença gestacional e que não tinham vínculo na Secretaria Municipal de Saúde de Lages. Os resultados esperados. Então, espera-se que os resultados dessa pesquisa sirvam como importante subsídio à equipe multiprofissional e o enfermeiro da atenção básica, especialmente no que se refere à qualidade e atenção no atendimento oferecido à gestante com um diagnóstico de sífilis. Agradecemos muito a atenção de todos e espero que tenham uma boa noite. Boa noite, obrigado. Ok. Parabéns, obrigada. Continuando as nossas apresentações,
Só relembrando que quem quiser, né, fazer algum comentário, elogios, perguntas sobre os projetos que estão sendo apresentados, por gentileza, escrevam no chat, que posteriormente os alunos vão estar respondendo. Agora, dando continuidade, nós temos aqui projeto de pesquisa Percepção do Enfermeiro sobre a Gestão do Cuidado em UTI neonatal. Quem vai estar apresentando é a Tainara Machado. Tainara, fique à vontade. Boa noite a todos. Eu sou acadêmica de enfermagem Tainara Mistura. E eu sou o acadêmico João Vitor. O tema do nosso projeto de pesquisa, então, é a percepção do profissional enfermeiro sobre a gestão do cuidado de enfermagem em UTI neonatal. Então, a formação dos enfermeiros, então, ela visa formar enfermeiro que tenha uma compreensão científica, técnica, política e ética. Tendo como base, então, isso, formar indivíduos que tenham um conhecimento voltado para a área do cuidar, para a área do educar, para a área do gerenciar e para a área do pesquisar. Com isso, a nossa graduação, ela foca muito na questão da gerência do cuidado de enfermagem, já que o enfermeiro ele é o responsável por realizar a gestão do cuidado. Então, a gestão do cuidado ela é aplicada em duas dimensões. Na dimensão gerencial, onde o enfermeiro ele vai organizar a sua equipe, vai gerenciar os recursos que ele possui, como também na gestão assistencial, ou seja, ele vai organizar a assistência, como que ele vai intervir, como que ele vai realizar o manejo naquele paciente. Como o enfermeiro ele tem essa função em todas as suas áreas, tanto o enfermeiro que trabalha na unidade básica de saúde, como o enfermeiro que trabalha na UTI, em qualquer área, ele tem como isso uma das bases da sua profissão. A UTI, ela é um ambiente muito crítico, e principalmente a UTI neonatal, já que um dos grandes problemas que nós temos hoje é a questão da prematuridade, que leva muitos neonatos a irem para a UTI. Então, acaba que é um ambiente muito complicado, mais difícil de se trabalhar pela questão da complexibilidade da assistência que se deve ter. Então, com isso, o enfermeiro ele deve ter um conhecimento muito maior na questão pediátrica e neonatal e principalmente na gestão do cuidado para essa criança que está na UTI. Então, a justificativa da escolha do nosso tema ela deu-se através da atuação, né, em campo de estágio, no qual nós observamos que existe um grande número de enfermeiros recém-formados que atuam, né, em unidades críticas, não se tratando só da área de neonatologia e pediatria, mas resolvemos focar nessa área para entendermos, então, a percepção desses enfermeiros em relação ao cuidado crítico do recém-nascido. Então, um objetivo na nossa pesquisa, então. Como objetivo geral, nós temos em realizar uma revisão de literatura acerca do tema e conhecer a percepção do profissional enfermeiro recém-formado generalista na realização da gestão do cuidado de enfermagem ao recém-nascido crítico. Além disso, nós temos os objetivos específicos, então, que é identificar quais os fatores que influenciam o processo da gestão do cuidado, né, que influencia o enfermeiro na gestão do cuidado em uma UTI neonatal, identificar qual que é o papel da equipe de enfermagem na gestão do cuidado de enfermagem e também esclarecer as dúvidas dos participantes na nossa pesquisa acerca do processo de gestão de cuidado de enfermagem, através de uma roda de conversa. Então, a metodologia da nossa pesquisa ela tem uma abordagem qualitativa, né, no qual nós não focamos em dados numéricos, e sim em dados que contribuíssem, né, para a realização da pesquisa em si. Então, sobre os participantes da pesquisa, então, nós escolhemos, então, realizar a pesquisa com enfermeiros que realizam plantão na UTI neonatal do Hospital Infantil da nossa cidade, que é onde nós temos 2 unidades de terapia intensiva. Então, a coleta de dados, né?
Ela será realizada em 2 etapas, né? No qual a primeira etapa nós iremos realizar uma visita, né, à gerência de enfermagem para explicar, né, como vai funcionar a coleta de dados e a realização da pesquisa. A segunda etapa, então, nós iremos agendar uma visita em loco, né, para estar realizando a aplicabilidade do questionário. A análise de dados, ela será conforme, né, as respostas do questionário, então nós iremos analisar e, em cima disso, teremos as respostas. Então, os resultados parciais. Então, o que a gente se baseou, então, por Bardeen, que a gente realizou, então, a codificação dos dados e uma exploração de todo o material. Então, para análise, a gente utilizou, então, a categorização das respostas de todos os participantes, do enfermeiro 1 ao 6. Além disso, o nosso projeto de pesquisa, ele respeitou todos os preceitos éticos de pesquisa com seres humanos, onde a gente conseguiu um parecer positivo do CEP, ou seja, ele veio aprovado, para a gente aplicar a pesquisa. Ok. Obrigada pela explanação. Pila. Agora, temos o projeto de pesquisa, planejamento familiar a partir do uso de dispositivo intrauterino. Quem vai estar, então, fazendo essa apresentação é a Ariana Antunes, a Ariana Aparecida e a Jocenara Madeira. Fiquem à vontade. Então, bom dia, pessoal. Eu venho hoje apresentar o nosso projeto de pesquisa. Estou representando o meu grupo, que compõe Ariana Antunes, Ariana Steffen, Jocenara Veller Madeira, com a orientação da professora Margarete e cursando a enfermagem 10ª fase. O nosso título é sobre Projeto de Pesquisa, Planejamento Familiar a partir do uso de dispositivo intrauterino, DIU. A introdução. A assistência realizada pelo enfermeiro na atenção primária em saúde visa fomentar a promoção e a prevenção à saúde, inclusive da mulher gestante, acerca do planejamento familiar. Nessa assistência, o enfermeiro necessita estar capacitado para orientar sobre os diversos métodos contraceptivos, dentre eles o DIU. Diante disso, justifica-se um projeto nesta área, observando o elevado número de gestações indesejadas e mesmo não planejadas, o fácil acesso ao uso do DIU, o abaixo custo ao sistema de saúde e a segurança e eficácia desse método. Os nossos objetivos: conhecer a percepção das gestantes atendidas na atenção primária em saúde sobre planejamento familiar, a partir do uso do DIU. Identificar o método contraceptivo adotado pelas gestantes antes da gravidez. Citar as fragilidades frente ao planejamento familiar durante o puerpério. Conhecer o papel do enfermeiro nesta assistência. Relacionar os fatores que são determinantes para que a gestante faça o uso do DIU no pós-parto. Evidenciar a importância da contracepção no puerpério e o uso de DIU e sua eficácia. A nossa metodologia trata de uma pesquisa de campo e de abordagem qualitativa, de caráter descritivo, em um município da Serra Catarinense. Serão entrevistadas 15 gestantes, de 2º e 3º trimestre, de uma determinada unidade de saúde pré-estabelecida. Os dados serão transcritos e analisados pela técnica de análise de conteúdo proposta por Binário, projeto que será aplicado e foi tramitado pelo CEP, da Uniplac.
O que nós esperamos? Os nossos resultados esperados. Espera-se, com este estudo, trazer informações pertinentes sobre as lacunas do planejamento familiar, implementadas pelo profissional enfermeiro durante o pré-natal, com ênfase do uso do DIU. Então, pessoal, espero que eu tenha proporcionado pelo menos um pedacinho do que realmente é este projeto, porque ele é muito bom e é uma forma de a gente estar capacitando e fazendo busca ativa nessas gestantes para fazer o uso do DIU, né? Porque o DIU realmente é um procedimento que vale muito a pena. E então, fico muito agradecida pela atenção de todos e obrigada e até a próxima. Obrigada, meninas, obrigada pela apresentação. Dando continuidade, nós temos aqui, então, projeto de pesquisa Síndrome de Burnout em profissionais da enfermagem que atuam em centro cirúrgico. As acadêmicas Andresa Souza e Raquel Ribeiro estarão fazendo a explanação do seu trabalho. Olá, meu nome é Raquel, sou do curso de enfermagem 10ª fase. Projeto de pesquisa Síndrome de Burnout em profissionais de enfermagem que atuam em centro cirúrgico. Acadêmicos: Adriana Santos Pimentel, Andresa Costa de Souza, Raquel Ribeiro Melo da Silva. Orientador: professora Regina Aparecida Pereira, curso 10ª fase enfermagem, turma A. O centro cirúrgico atua por meio de uma enfermagem integrada, a equipe multidisciplinar, ambiente ímpar e desafiador, formador de estresse ocupacional, proveniente de variações de humor e fadiga, por jornadas extenuantes de trabalho devido à complexidade cirúrgica, e que inclina a incapacidade de manter equilíbrio intrínseco ao ambiente de trabalho cotidianamente. Estas são características favoráveis ao desenvolvimento da síndrome de burnout, indicador de qualidade no local de trabalho, gerado do esgotamento profissional, vinculado à pressão e exposição contínuas a um ambiente de trabalho estressor. A síndrome de burnout é definida pela dimensão exaustão emocional, evidenciada por sentimentos de fadiga, cansaço físico e emocional, pela despersonalização em que o indivíduo se distancia das relações interpessoais, e pela dimensão baixa realização profissional, em que o profissional sofre sentimentos negativos de si mesmo. Em uma pesquisa realizada com 151 profissionais da área da enfermagem na região sul do Brasil, foi identificada uma prevalência da síndrome de burnout. Em 35,7%, 54 indivíduos dos trabalhadores participantes da pesquisa. Em enfermeiros, a prevalência varia de 7% a 58,3%, em estudos nacionais e de 17,2% a 45,2% em estudos internacionais. Considerando a dimensão do problema de cunho emocional proveniente do ambiente de trabalho, a Organização Mundial de Saúde reconhece a síndrome de burnout como uma doença crônica ocupacional inerente ao universo do trabalho, ligada a problemas de saúde contraídos pelo trabalho após exposição a fatores de riscos decorrentes da atividade laboral. Considerando a síndrome de burnout uma das principais doenças dos povos europeus e norte-americanos, ficando ao lado somente do diabetes e das doenças cardiovasculares. Diante deste cenário, questiona-se qual é a realidade do estado emocional dos profissionais de enfermagem
que atuam diariamente no centro cirúrgico, acerca dos sinais que evidenciam a síndrome de burnout. O estudo descritivo de caráter exploratório com abordagem quantitativa desenvolveu-se no centro cirúrgico de 2 hospitais de grande e médio portes da Serra Catarinense, cuja grande parte dos seus serviços são utilizados pelo Sistema Único de Saúde, visando compreender os fatores de risco que acometem a saúde mental dos profissionais de enfermagem deste universo de trabalho, cujos dados serão obtidos por respostas geradas de questionário de autoavaliação adaptado do inventário Malasky Burnout Inventory General Survey, aplicados em amostragem constituída de 25 profissionais de enfermagem, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem deste universo de trabalho. Espera-se, com o trabalho de conclusão de curso, ressignificar o conceito de esgotamento profissional para ocorrência da síndrome de burnout em profissionais de enfermagem atuantes em centro cirúrgico, com vistas a compreender o nível estresse crônico da enfermagem relacionado ao ambiente de trabalho, uma vez que esta é a profissão que trabalha constantemente com pessoas que suscitam grande demanda de atenção e cuidados especiais, assim como no centro cirúrgico. Portanto, almeja-se contribuir na prevenção de burnout e sensibilizar os profissionais de saúde, a sociedade e as comunidades científicas acerca da qualidade de vida no local de trabalho do centro cirúrgico. Então, essas são as nossas referências. Muito obrigada a todos. Ok, meninas, obrigada, parabéns. Dando continuidade, agora nós temos, então, o trabalho Rastreamento do Câncer do Colo Uterino pós-pandemia. Percepção de um grupo de enfermeiros. As acadêmicas Claudete Xavier, Larissa de Fátima e Raquel de Lima estarão fazendo as suas explanações. Boa noite a todos. Me chamo Raquel, sou acadêmica de enfermagem da 10ª fase A. Estou aqui para apresentar a nossa amostra científica, a 25ª, que tem como tema rastreamento do câncer do colo uterino pós-pandemia, na percepção de um grupo de enfermeiros. Faz parte comigo desse projeto a acadêmica Claudete Xavier Lemos Duarte e a acadêmica Larissa Fátima dos Santos, sob a orientação da professora Suyan Delis Gonzaga dos Santos. Então, vamos iniciar, falando um pouco do câncer do colo de útero, que apresenta altas taxas de morbidade e mortalidade no Brasil, sendo a 3ª neoplasia que mais atinge a população feminina. Em 2019, surgiu na China um novo vírus chamado Covid-19, que desencadeou uma pandemia mundial que determinou, entre outras formas de contenção da propagação da doença, o distanciamento e o isolamento social. Diante disso, o Ministério da Saúde recomendou a restrição temporária de acesso da população às unidades básicas de saúde, suspendendo o exame Papa Nicolau, principal forma de rastreamento da prevenção do câncer de colo uterino. Então, trata-se de um projeto de pesquisa da disciplina do trabalho de curso do 9º semestre de enfermagem, que servirá de subsídio para a produção do artigo científico, que será produzido, está sendo produzido agora no 10º semestre. O controle do câncer do colo de útero é um desafio às políticas de saúde voltadas para a mulher, para reduzir a morbidade associada ao curso da doença e diminuir os custos. O sistema de saúde aposta na prevenção e na detecção precoce, que se apresenta como a principal arma na luta contra o câncer.
Sabendo que a eficácia das ações do rastreamento do câncer de colo uterino depende, em grande parte, da busca espontânea dos usuários, e reconhecendo que a pandemia Covid-19 afetou sensivelmente a livre circulação das pessoas por um longo período, chegamos à seguinte pergunta de pesquisa. O distanciamento, o isolamento social e as medidas de contenção da propagação do Covid-19 afetaram a adesão das usuárias do SUS ao exame citopatológico, após a suspensão dessas medidas e o retorno gradativo da oferta dos serviços de rastreamento do câncer de colo uterino. O objetivo geral do projeto é identificar a percepção de um grupo de enfermeiros da atenção primária de saúde de determinado município da Serra Catarinense, frente à adesão das mulheres às ações de rastreamento do câncer de colo uterino, após a suspensão das medidas restritivas impostas pela pandemia do Covid-19. E tem como objetivo específico elencar as fragilidades frente à coleta do exame citopatológico, após a suspensão das medidas restritivas impostas pela pandemia. Compreender essas principais lacunas frente à coleta do exame citopatológico. Nós faremos, dentro da metodologia, uma pesquisa de abordagem qualitativa, de caráter exploratório, pois busca uma aproximação e maior familiaridade com o problema, a fim de torná-lo mais explícito. A execução dessa pesquisa foi avaliada e aprovada pelo Comitê de Ética, o CEP, da Universidade do Planalto Catarinense, a Uniplac, e é baseado nos princípios éticos da Resolução número 510/2016, respeitando a integralidade e a individualidade dos participantes, sem causar quaisquer danos físicos, psicológicos ou sociais. Está sendo aplicado em determinado município da Serra, com 23 enfermeiros das 27 unidades básicas de saúde, que oferecem o serviço de rastreamento de câncer de colo uterino. Os profissionais foram escolhidos voluntariamente a partir dos critérios de atuação e experiência antes da pandemia Covid-19, nas coletas de rastreamento da unidade. As coletas estão sendo realizadas por meio de entrevista focalizada, caracterizada por ser livre, embora enfocando um tema específico. Ainda, o profissional responderá um breve questionário acerca do perfil profissional. As entrevistas serão realizadas na própria UBS, local previamente agendado e gravadas. A análise de dados será em 3 etapas, que contempla, primeiramente, a descrição de um breve perfil profissional dos entrevistados, a transcrição das gravações, onde já se iniciou uma análise de dados das respostas obtidas, e organização das respostas por categoria, conforme a semelhança, tratamento dos resultados e interpretação dos mesmos obtidos pelas análises, discutidas através da inferência com a literatura. Os resultados esperados, espera-se que a percepção por parte dos enfermeiros acerca da sua importância na busca ativa e oferta do exame citopatológico uterino como principal forma de prevenção do câncer de colo uterino. Espera-se ainda que identifiquem os impactos que as medidas restritivas de acesso aos serviços básicos de saúde representam para a população, em ações de rastreamento e detecção precoce das doenças graves, como câncer, de modo a não descontinuar essas ações. Então, fica aqui o nosso agradecimento e também as nossas referências. Obrigada. Obrigada, meninas. Sim. E agora, nós temos, dando continuidade, um relato de experiências em unidade hospitalar, percepção das acadêmicas de enfermagem frente ao desafio da comunicação entre equipe. É a Caroline Martins,
e a Natália Ramos, que estarão fazendo a apresentação. Fiquem à vontade, meninos, para a explanação. Boa noite, meu nome é Karine e meu grupo é composto pela Joana e pela Caroline. Nós somos acadêmicas do curso de enfermagem do 8º semestre e iremos apresentar o nosso relato de experiência que aconteceu em uma unidade hospitalar diante da nossa percepção quanto acadêmicas de enfermagem frente ao desafio da comunicação entre equipe. O presente relato de experiência, ele apresenta nossa percepção quanto acadêmica diante do déficit na comunicação entre os profissionais, o qual é um obstáculo para que ocorra um atendimento de qualidade. Diante disso, observamos a importância da comunicação e como a falta da mesma ela atrapalha no desempenho e da assistência e acolhimento no ambiente hospitalar. Nosso objetivo, então, é apresentar a percepção, como acadêmicos de enfermagem, acerca da comunicação entre profissionais e acadêmicos, e como esta mesma afeta o processo de comunicação efetiva, também podendo comprometer o cuidado do paciente. Essa experiência, então, ela foi vivenciada por nós, acadêmicas do curso de enfermagem, durante a atividade prática da disciplina de cuidados de enfermagem cirúrgica do 7º semestre, em abril deste ano. Então, apesar de a comunicação ser uma ferramenta importante no processo de cuidar, a gente observou que os profissionais do setor possuem despreparo para expressar e também para socializar com os demais membros da equipe as situações e necessidades distintas que são encontradas nos pacientes, tornando-se que os acontecimentos do setor transformem-se em algo comum ou até irrelevante, proporcionando um despreparo e uma assistência não efetiva. Então, para uma assistência de qualidade, é imprescindível que haja uma troca de informações e experiências entre profissionais, assim possibilitando as práticas assistenciais, e, diante disso, espera-se com o estudo instigar a reflexão da importância da comunicação em todas as áreas da saúde e principalmente no enfermeiro, que tem como objetivo principal o estreitamento da relação entre a sua equipe e o paciente. Então, a nossa vivência, ela nos mostra a falha e a falta da comunicação que os profissionais que já atuam no setor daquele ambiente hospitalar com a chegada nossa quanto estagiários. Então, eles nos solicitaram ajuda para que fizéssemos a aferição dos sinais vitais dos pacientes e acabaram não nos relatando que um desses pacientes, ele era portador de câncer de laringe e que fazia uso de laringe eletrônica. A laringe eletrônica, ela é um equipamento que o paciente ele coloca sobre as cordas vocais e assim ele consegue se comunicar através dos sons sonoros que ela emite. Como a Karine falou, a gente teve algumas dificuldades ao se deparar com a situação. A gente chegou e foi conversar com o paciente e é aí que a gente percebeu que ele tinha algumas dificuldades na fala. E como a gente não tinha sido orientado, né, da situação, a gente encontrou algumas dificuldades ao decorrer, mas apesar, né, das dificuldades, a gente conseguiu fazer uma assistência de qualidade. Conversamos com ele, ele nos contou o porquê que ele estava internado, as vivências deles, e a gente sentiu que ele foi acolhido. Ele se sentiu bem, né, se sentiu à vontade em nos contar e a gente conseguiu fazer uma assistência de qualidade. Então, dando continuidade, falando um pouco sobre a comunicação, onde nesse caso, infelizmente, houve uma falha que poderia ter sido evitada com a comunicação, né? Ela é indispensável para que se possa ter uma assistência de qualidade, para que possamos criar essa relação não só com o paciente, mas também com os profissionais, né, independente do setor, e também para que possamos fazer uma promoção de saúde, através da comunicação, que nós também fazemos a troca de experiência, de informações, que nesse caso é indispensável, né, ajudando a diminuir a margem de erros, prevenindo demais intercorrências que possam ser evitadas através de um bom diálogo. Então, esse foi o nosso relato de experiência. Agradecemos a atenção e o espaço.
Obrigada, meninas. Obrigada pela apresentação. Dando continuidade, nós temos aqui, então, relato de experiência, o uso de EPIs na pandemia do Covid-19, na Unidade Básica de Saúde. Quem vai estar fazendo a apresentação desse trabalho, então, é o Alan, a Caroline e a Victória, dos Santos. Boa noite a todos. Eu sou Alan Cleiton da Rosa, do 8º semestre do curso de enfermagem da Uniplac, e junto das minhas colegas Caroline Rosa Camura, Natália Menberg Ramos e Victória de Oliveira dos Santos, vamos apresentar um relato de nossa experiência com o uso de EPIs na pandemia de Covid-19 em uma unidade básica de saúde. Contextualizando um pouco o nosso tema, em 2019, o mundo parou em decorrência de um vírus intitulado como coronavírus disease-19, mais conhecido por nós como Covid-19, e a Covid-19 é uma doença infecto-contagiosa causada pelo coronavírus, que é uma doença respiratória aguda grave e que vem da sigla em inglês Severe Acute Respiratory Syndrome Associated Coronavirus 2. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 31 de dezembro de 2019, em Wuhan, na China, foram descritos os primeiros casos de pneumonia causada por um agente desconhecido e reportados às autoridades de saúde. Com a presença de uma pandemia a nível mundial, deu-se ênfase ao fornecimento de equipamentos de proteção individual, os EPIs, que são vestimentas e aparatos usados para proteção contra agentes que possam oferecer risco à nossa saúde e vestimentas e aparatos que possam causar riscos à nossa saúde e à nossa proteção dentro do trabalho. São esses os respiradores, as máscaras, luvas, óculos de proteção, protetores faciais, capotes, aventais e revestimentos para a cabeça e calçados. São os mais utilizados dentro dos EPIs. Esses equipamentos são cruciais, ainda que insuficientes para proteger o profissional de saúde. Então, complementando a fala do Alan, a pandemia do Covid-19 destacou o fornecimento de equipamentos de proteção individual, os EPIs, usados para proteção contra agentes que oferecem riscos à saúde. No Brasil, os EPIs devem estar regularizados junto aos órgãos certificadores e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Tal órgão, motivado pela atual situação de emergência de saúde pública internacional relacionada à Covid-19, por meio da resolução da Diretoria Colegiada RDC de número 356/2000, simplificou os requisitos para fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos prioritários e de máscaras cirúrgicas, respiradores particulados como a N95, PFF2 ou equivalentes, e utilizados em serviços de saúde. Então, o trabalho tem como objetivo relatar uma experiência vivenciada durante um estágio curricular obrigatório do curso de enfermagem da Universidade de Planalto Catarinense, Uniplac, da matéria de saúde da mulher, realizado em uma unidade básica de saúde, localizada em Lages, Santa Catarina, no período compreendido do mês de março de 2021. Metodologia. Trata-se de um relato de experiência, a metodologia que permite a descrição de experiências vivenciadas de natureza qualitativa, uma vez que evidencia aspectos subjetivos do ser humano, com base nessa experiência,
que ocorreu durante um estágio obrigatório na matéria de saúde da mulher, no 5º semestre do curso de enfermagem da instituição escolar de ensino superior, durante março de 2021. Para embasar o relato de experiência, foram realizadas revisões narrativas de literatura com o objetivo de se aprofundar de forma científica nos temas aplicados. Bom, como resultados dessa experiência, que nós vivenciamos durante a Covid-19, da qual não estávamos acostumados, a utilização dos EPIs, como a máscara, face shield, o avental, a touca, as luvas, antes de vivenciarmos a pandemia, a gente utilizava essa paramentação somente quando a gente tinha contato com um paciente isolado, ou até mesmo quando a gente ia fazer um procedimento invasivo. Mas, no contexto pandêmico, a gente se viu vulnerável durante o período, diante de um vírus que a gente não conhecia, e diante disso a gente teve uma dificuldade em se comunicar e entender o que o paciente estava referindo, e também de estabelecer vínculo com os mesmos pacientes, porque tinha essa barreira, né? A face shield, o paciente não conseguia visualizar nosso rosto, a gente não conseguia se expressar, então esse vínculo ficou defasado. Mas, mesmo com essa dificuldade na utilização dos EPIs, a gente sabe, a gente entende a relevância que eles têm para a nossa proteção durante as nossas consultas de enfermagem nesse contexto pandêmico. Então, apesar da dificuldade da comunicação, a gente sabe da relevância do uso de EPIs. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigada pela atenção. Ok, pessoal, obrigada pela apresentação. Saúde da população transexual e travesti e o cuidado do enfermeiro na atenção primária à saúde. Esse trabalho, então, ele está com os acadêmicos Bruna da Silva e Jonathan da Luz. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Jonathan. Minhas outras colegas autoras desse projeto é a Bruna Carneiro e a Bruna Primaz, sob orientação da professora Suanimari Nunes Arruda. O nosso projeto de pesquisa, então, ele tem o título de Saúde da População Transsexual e Travesti e o Cuidado do Enfermeiro na Atenção Primária à Saúde. Quando falamos sobre gênero e sexualidade, a gente entende ainda que para a sociedade, de uma forma geral, o conceito de homem e mulher ainda é muito ligado ao caráter biológico do ser homem e ser mulher, né? Ligado ao órgão genital que a pessoa tem ao nascer. Então, quando você nasce com um órgão genital masculino ou feminino, para a sociedade você já tem uma série de critérios que você precisa cumprir de acordo com esse órgão biológico. Mas sabe-se, né, que ser homem e ser mulher vai muito além do órgão que você tem ao nascer. A identidade de gênero, ela vai muito mais com uma percepção intrínseca do que é ser homem e ser mulher. E isso é moldado pela sociedade, pela forma que você interage com a família, pelo meio social, pela escola, pelo trabalho, e também por como você se sente, né? Se você se sente homem ou se você se sente mulher, independente do órgão que você tem ao nascer. Então, se você se identifica com esse órgão que foi lhe atribuído ao nascimento, você é uma pessoa cisgênero, né? Então, eu sou homem, nasci com um órgão genital masculino, então eu sou cisgênero. Agora, se você não se identifica com o órgão que lhe é atribuído ao nascer, você é uma pessoa transgênero. Então, um homem que não se identifica com o órgão que lhe foi atribuído ao nascer, ele é um homem vai ser uma mulher transexual e vice-versa. E também temos as travestis, né, que não se identificam nem como homem e nem como mulher, e sim traços da feminilidade e traços da masculinidade, né, eles não são nem homens e nem mulheres, e sim travestis. E quando a gente para pensar na questão de saúde dessa população, muitas barreiras que já são impostas na sociedade, né, para conviver na escola, para conseguir um emprego, o mesmo se repete no setor de saúde, porque
né, essa questão de identidade de gênero ainda é muito limitada ao olho da sociedade. Eles não entendem, né, que isso não é uma opção, não é uma escolha. E sim, ou você é ou você não é. E acabam enfrentando, na área da saúde também, o mesmo preconceito que eles enfrentam no meio social, na questão do trabalho, na família. E o enfermeiro, então, como um profissional de primeiro contato, ele precisa garantir que essa população que já passa por um sofrimento social muito forte seja acolhido na saúde, né? Ele precisa entender que essa população tem necessidades de saúde específicas, né, com relação ao hormônio, com relação às cirurgias e também com relação às necessidades de saúde que qualquer população tem. E também precisa entender que essa população precisa de um atendimento específico por conta desse adoecimento social que ela já sofre por conta da sua identidade de gênero, né? E então a justificativa do nosso trabalho é que passamos por algumas situações, né, onde não foi utilizado o nome social no atendimento na unidade de saúde, e isso acabou levando, né, à desvinculação desse usuário da unidade, e também pela necessidade de termos mais pesquisas voltadas a essas populações que não são tão vistas pela saúde, né, são populações que precisam de uma atenção específica, e também de uma atenção como qualquer pessoa precisa, mas infelizmente elas ainda são invisíveis ao sistema de saúde. E a nossa pergunta de pesquisa, então, é: como se dá o atendimento do enfermeiro da unidade básica de saúde às pessoas da população transexual e travesti? Então, dentre os nossos objetivos, o objetivo geral é conhecer as práticas assistenciais realizadas pelo enfermeiro na unidade básica de saúde aos usuários da população transexual e travesti. Os objetivos específicos são identificar as experiências assistenciais do enfermeiro acerca do atendimento aos usuários da população transexual e travesti, compreender o conhecimento que o enfermeiro possui sobre a Política Nacional da Saúde LGBT e conhecer a percepção que a população transexual e travesti tem sobre a assistência realizada pelo enfermeiro na unidade básica de saúde. Bom, falando um pouco então sobre a nossa revisão de literatura, né, o que encontramos na literatura sobre esse assunto, é um pouco da trajetória histórica, né, da conquista de direitos dessa população, que já se iniciou lá em 1978, com a criação de grupos, né, de pessoas que iam à rua buscar pelos direitos, né, direitos que são ofertados para qualquer pessoa, né, direito de ir e vir, direito de ter um emprego, de ter uma família. Então, já desde muito tempo, essas pessoas tiveram que buscar, né, seus direitos através de manifestações, criações de grupo. Em 2004, teve a criação do Brasil Sem Homofobia, né, que era um programa que combatia contra a violência e a discriminação contra essa população. E um ponto muito importante, né, na conquista de direitos dessa população voltado para a saúde foi em 2007, na 13ª Conferência Nacional de Saúde, onde a orientação sexual e a identidade de gênero, eles entraram como fatores determinantes e condicionantes de saúde. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que pessoas LGBTQIA+, no geral, eles passam por um processo diferente, né, de uma pessoa cisgênero. A questão de adoecimento mental, pela questão do preconceito, da discriminação, da marginalização. Isso acaba influenciando na saúde dessa população. Então, a orientação sexual e a identidade de gênero entrou como um fator determinante e condicionante de saúde. E quando essas pessoas elas são atendidas, esses fatores eles devem ser levados em conta: o meio social, o meio familiar, a saúde mental, a economia, a questão financeira, tudo isso impacta na saúde de uma pessoa, né? Não é apenas não ter uma doença, são diversos fatores que vão deixar alguém saudável. E aí, então, isso culminou na criação da Política Nacional de Saúde LGBT, que é um marco também para a população, né, que é um documento que garante, né, que norteia o atendimento que essa população
deve ter na saúde, de, né, todas as pessoas da sigla, e principalmente na questão da população transexual, diversos direitos de uso do nome social, a terapia hormonal, o uso das cirurgias, práticas que devem ser ofertadas para qualquer pessoa. Então, tudo isso é garantido através dessa política. A questão do atendimento, né, dessa população deve ser trabalhado para que eles tenham, como eu falei, os seus fatores determinantes e condicionantes de saúde abordados numa consulta, né, que isso seja levado em conta. E o enfermeiro, quando ele presta assistência a essa população, ele precisa garantir que essa pessoa seja assistida integralmente. Ele é o profissional que vai abrir as portas do sistema para essa pessoa, né, que essa pessoa seja vinculada a uma rede de atenção, e ele vai fazer os encaminhamentos necessários, seja para um endócrino, para fazer terapia hormonal, seja para um médico encaminhar para fazer uma mastectomia, para fazer uma cirurgia de redesignação sexual. Então, o enfermeiro é que vai abrir as portas do sistema. E, além disso, ele também vai ofertar questões de promoção e prevenção, como ele oferta para as outras pessoas cisgênero, né? Então, questão do exame preventivo para homens trans, a questão da mamografia também para homens trans que não fizeram a mastectomia. Então, são diversas práticas, né, que já são ofertadas normalmente para pessoas cisgênero, que também devem ser ofertadas para as pessoas transexuais, né? Isso é uma promoção e prevenção para todos. Então, a metodologia que a gente usou para fazer o estudo, ele foi de caráter qualitativo e de caráter metodológico exploratório e descritivo, né? Que é o contato com os enfermeiros e com a população para que a gente possa entender um pouco como é o atendimento ofertado e como ele é recebido, né? O cenário de pesquisa que a gente teve, então, foram 5 unidades de saúde, onde a gente conversou com 5 enfermeiros, né? Que seriam os sujeitos do estudo, e também 5 pessoas transexuais ou travesti, né? E a gente teve alguns critérios de inclusão. Para o enfermeiro, que ele estivesse naquela unidade de saúde no mínimo 5 meses, né? E que ele seja responsável. E para a população transexual e travesti, que eles se considerem transexuais e travestis, que eles sejam maior de idade e que eles aceitem participar do nosso estudo, né? Que foi o que aconteceu. A gente também agora está fazendo a parte da coleta de dados e está sendo por uma entrevista semi-estruturada, gravada, onde a gente vai transcrever depois os dados, né? O local de coleta é a unidade de saúde aqui da região, e o registro dos dados, então, eles são gravados por mensagens de áudio, né? E depois vão ser transcritos daí para análise de dados, né? A análise de conteúdo na proposta de Lawrence Bardin, que é a pré-análise, e o levantamento das informações e categorização é a análise de dados e congruência com o referencial teórico, daí que a gente está fazendo. Então, os resultados esperados com esse projeto de pesquisa, esperamos que, com o desenvolvimento dessa pesquisa, sejam levantadas informações sobre o conhecimento que os enfermeiros da equipe de saúde da família possuem sobre a assistência à população transexual e travesti, objetivando, assim, o diálogo sobre o tema e identificando as potencialidades, fragilidades no atendimento dessa população, buscando, assim, garantir o acolhimento para estas pessoas sem preconceito e sem discriminação. Então, essas são as nossas referências. E obrigada. Obrigada. Obrigada pela apresentação. Boa noite a todos os professores e acadêmicos aqui presentes. Vamos dar início à nossa apresentação na disciplina Projeto, Consulta de Enfermagem Ginecológica na graduação, um relato de experiência. Somos da 8ª fase do curso de enfermagem. O nosso grupo contém 4 integrantes: Ana Flávia de Souza, Ana Paula Bock, Camila Moraes e eu, Simone Oliveira. E a nossa orientadora é a Sônia Mari Nunes. Então, dando a introdução ao nosso trabalho, o presente relato expõe a experiência de uma acadêmica de enfermagem no campo de prática da disciplina de saúde da mulher, realizada no Centro de Estudo e Apoio à Saúde da Mulher, CEASME,
na realização da primeira consulta de enfermagem e exame de colposcopia vaginal. No caso, essa seria um relato da parte teórica, né, em campo, que a gente realiza dentro dessa matéria, onde a gente põe em prática a consulta de enfermagem, o método, né, a sistematização de enfermagem, até a chegada do exame em si, da colposcopia, que seria o exame preventivo. O objetivo do nosso trabalho, então, é apresentar a experiência vivenciada por uma acadêmica de enfermagem no contexto da realização da consulta de enfermagem. Então, a metodologia, as atividades foram vivenciadas no CEASME em março de 2021, com um grupo de 4 acadêmicos juntamente com a supervisora, onde foi designado individualmente a realizar consultas de enfermagem a cada acadêmico do grupo. Então, a supervisora entrou com cada acadêmico para fazer a consulta de enfermagem, desde a anamnésia até o exame propriamente dito, que é o preventivo. Então, os nossos resultados. Na consulta designada acadêmica, o exame colposcópico, o paciente apresentou um quadro de prolapso de colo uterino. Vivenciando a consulta com esse achado, houve uma discussão onde a supervisora destacou nunca ter presenciado em sua vida profissional o atendimento de uma paciente com tal alteração, mencionando a raridade da mesma. O prolapso uterino acontece quando o útero sai da sua posição normal na pelve da paciente, escapando total, inclusive chegando a sair um pouco pela abertura da vagina, ou parcialmente pelo canal vaginal. No caso clínico que vivenciamos, foi um prolapso externo de colo uterino. No ponto de vista clínico acadêmico, onde espera-se apenas consultas e exames de rotina, essa experiência trouxe um conhecimento diferenciado no manejo da consulta clínica, envolvendo a paciente e a equipe multiprofissional, aumentando a nossa curiosidade sobre a patologia e seus cuidados, mostrando a diversidade de consultas que temos em nossa rotina, como acadêmicos de enfermagem. Então, quando iniciamos a anamnese da paciente, ela relatou que estava com problema na genital, que tinha consultado com o ginecologista e que o mesmo tinha recomendado uma cirurgia ginecológica, mas que no SUS não tinha prestador e que a fila ia ser muito grande. E então ela convivia com desconforto. Então eu fiz o exame clínico das mamas, deu tudo normal, então pedi para ela se deitar na maca, posicionar na posição ginecológica, para então começar o procedimento, né? Peguei os materiais, quando fui colocar o espéculo, que é o material usado para abertura da vagina, eu percebi que tinha uma alteração anatômica, que foi quando vi que ela tinha um prolapso de colo uterino, externo de colo uterino. Relatei para a supervisora, então ela avaliou e repassou para o médico avaliar também. Quando ele a avaliou, confirmou que realmente era um caso cirúrgico para posicionar corretamente o colo do útero. E orientou novamente a paciente que iria demorar na fila do SUS, pois não tinha prestador no momento, que demoraria mais de 5 anos para realizar a cirurgia. Então, depois que o ginecologista saiu, continuei o procedimento, não era necessário pôr o espéculo, e a técnica foi 100% visualizada e realizada. Daí a gente terminou o procedimento, eu e a supervisora repassamos ao grupo sobre a patologia. As palavras-chave do nosso artigo é colposcopia, saúde da mulher, consulta de enfermagem e prolapso uterino. Obrigada pela participação de todos. Obrigada, meninas. Obrigada pela apresentação. Então, boa noite a todos. Meu nome é Hudson, então os acadêmicos responsáveis pelo trabalho seria o Davi, o Jonas, o Lucas e eu, o Hudson. Orientados, então, pela enfermeira Margarete, que é docente do curso de enfermagem da Uniplac, e também a enfermeira responsável pela Unidade Básica de Saúde do Tributo. Então, nós somos acadêmicos do 8º semestre do curso de enfermagem, e nosso trabalho seria sobre fitoterápicos na atenção primária em saúde, a atuação do enfermeiro.
Então, esse trabalho ele vai ser feito em uma UBS, em uma unidade básica de saúde, que seria a atenção primária em saúde. Ela é responsável, então, por um bairro que ela está inserido, no caso o Tributo, e ela atende, então, fazendo promoção, prevenção e tratamento de algumas patologias. Nesse cenário, então, vem ganhando algumas novas práticas de cuidado, e dentro dessas práticas tem as PICs, que são práticas integrativas complementares, que, então, dentro dessas PICs tem a acupuntura, a auriculoterapia, a cromoterapia e também os fitoterápicos. Então, a fitoterapia ela é definida como o manejo da planta ou da essência, da extração da substância da planta, né, com finalidade terapêutica, né. Essa finalidade ela é indicada para agregar ao tratamento do paciente, então ela pode ser exclusiva, mas a indicação dela é mais para agregar ao tratamento do paciente que, né, ou é medicamentoso ou é através de alguma outra PIC, né, alguma outra prática. Então, a resolução COFEN 197 de 1997 estabelece e reconhece as terapias alternativas como especialidade e ou qualificação do profissional de enfermagem. O parecer técnico do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina é pela legalidade do enfermeiro fitoterapeuta prescrever plantas medicinais em forma de chás, rasurada, seca ou in natura, para uso de tratamento clínico, assim como realizar atividades de educação em saúde sobre o uso tradicional de plantas medicinais. A prescrição de fitoterápicos por enfermeiros fitoterapeutas poderá ser realizada apenas se conforme definição de protocolo nas secretarias municipais de saúde e em clínicas. Então, o que ela fala aqui é que esse enfermeiro ele só pode fazer essa prescrição quando ele tem algum curso, uma especialidade dentro dessa área, ou se ele for, então, respaldado pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, o objetivo geral é criar um catálogo de fitoterápicos junto à unidade de saúde para a instrumentação dos enfermeiros da APS na orientação sobre o uso dos mesmos. Os objetivos específicos: conhecer os fitoterápicos utilizados na unidade, então, listar as principais plantas usadas, relacionar a posologia, indicações e efeitos adversos para cada planta e apresentar o catálogo de plantas junto ao grupo de chá e saúde e aos enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde. Então, de forma metodológica, como que a gente irá fazer esse trabalho? A gente irá coletar, então, pelo menos as principais plantas à disposição para a comunidade, né, dentro da UBS, catalogá-las de forma científica, procurar a posologia de cada planta, né, que a gente for estudar, trazer também as reações adversas e as contraindicações de cada planta de cada fitoterápico, colocá-las num catálogo, então, para facilitar, então, assim, a orientação do enfermeiro da unidade ou de outras unidades na prescrição ou orientação do paciente. Também para o futuro a gente prioriza também novos estudos a fim de, digamos, criar um protocolo dentro da Secretaria Municipal, pelo menos, respaldando o enfermeiro a prescrição desses fitoterápicos. Os resultados esperados, então, a gente espera produzir esse material de forma que, então, ele sirva de instrumentação para os enfermeiros e que eles possam ter maior segurança na orientação e prescrição desses fitoterápicos. E para que a população também possa usar dessa PIC, dessa forma, então, de estar tratando algumas coisas com maior precisão. É isso o nosso trabalho. Tenha uma boa noite. Muito obrigado pela atenção. Obrigada. Obrigada pela apresentação. Boa noite. Nós somos acadêmicas da 10ª fase do curso de enfermagem, né? Eu me chamo Nayane. Fernanda.
e nós vamos apresentar nosso projeto de pesquisa, que é uma revisão de literatura integrativa. O título do nosso trabalho é Enfermagem no Manejo Não Farmacológico da Dor no Trabalho de Parto. A nossa orientadora é a professora Daiane Barbosa. A introdução do nosso trabalho, né? Uma breve introdução. O modelo brasileiro de obstetrícia, caracterizado pela tecnocracia e medicalização, historicamente apresenta desfechos maternos e perinatais adversos. Nesse contexto, destacam-se as iniciativas de elegibilidade e humanização para assistência ao parto, que impulsionam a redução de intervenções desnecessárias e estimulam o uso de técnicas adequadas e a utilização da assistência obstétrica. Esse excesso de intervenções não leva em conta aspectos emocionais, humanos e culturais envolvidos no processo de trabalho de parto. Diante disso, esse estudo estabeleceu o seguinte problema de pesquisa: quais os benefícios dos métodos não farmacológicos para alívio da dor no trabalho de parto durante a assistência de enfermagem? O motivo da escolha desse tema foi por conta dos estágios que a gente vivenciou durante a graduação, principalmente o de obstetrícia, onde a gente teve a oportunidade de estar frente a essa dimensão toda que é a assistência ao parto, que o enfermeiro ele tem bastante autonomia, né, para poder prestar uma assistência às parturientes e uma assistência humanizada. Então, a gente buscou na literatura várias fontes que oferecessem resposta a essa nossa pergunta frente à utilização de terapias complementares, métodos alternativos, para que pudesse prestar uma assistência mais humanizada, devolvendo a autonomia dessa mulher, o protagonismo dela frente ao parto, onde a parturiente, ela faz o parto. O enfermeiro, ele vai prestar um auxílio, uma assistência, a gente não faz o parto. Pode passar, por favor. O objetivo da nossa pesquisa é buscar evidências disponíveis na literatura que tenham como tema assistência de enfermagem no manejo não farmacológico para alívio da dor no trabalho de parto. Nós utilizamos, para construir a nossa introdução, a gente utilizou várias fontes e os artigos que a gente foi buscando conforme a nossa metodologia para pesquisa. Nós, inclusive, citamos no nosso trabalho as passagens de Michel Audin, onde ele fala que o parto ele é um processo fisiológico, ele é natural, e ele deve ser levado dessa forma até o fim, onde não há necessidade de intervir naquele processo, a mulher ela tem condições de parir de forma natural, sem intervenção, para que possa ser mais seguro tanto para ela quanto para o bebê. Oferecendo um ambiente agradável, um ambiente acolhedor, ela decidir, né, qual a melhor posição para ela no parto, ela realmente ter autonomia. E evitar o uso de medicamentos. Existe hoje em dia uma gama, né, Fernanda, de possibilidades para que a gente possa dar mais conforto e, de repente, abreviar todo aquele trabalho de parto que às vezes é tão prolongado e de forma memoriza, assim, a mulher fica com aquilo guardado na memória de forma traumática, algo que para ela devia ser um momento mais bonito, mais especial, que ela está trazendo o filho dela ao mundo. Com relação à metodologia, ele trata-se de uma revisão integrativa, como já foi citado, através de pesquisas nas bases de dados de Medline, BDENF, a LILACs, com os descritores de trabalho de parto, dor e terapias complementares. Utilizou-se como critério de inclusão artigos ou periódicos, né, que foram publicados entre os últimos 5 anos, com o texto na íntegra e downloads de forma gratuita na base de dados. Com relação ao resultado esperado, foram incluídos estudos de 18 artigos publicados entre os anos de 2017 e 2022, e a pesquisa encontra-se em fase de análise de dados. Podemos adiantar que o exposto na literatura ora consultada, ela auxilia a compreender o que se tem evidenciado sobre as contribuições de tecnologias não invasivas para o alívio da dor durante o trabalho de parto e os benefícios no que diz respeito à assistência de enfermagem humanizada. Essas seriam as nossas palavras-chave, né, que é o trabalho de parto, dor e as terapias complementares.
Nosso estudo visa contribuir, né, para que os enfermeiros possam cada vez mais oferecer uma assistência mais humanizada e levar essa questão do trabalho de parto, do parto, da forma mais natural possível, onde, né, como eu já citei anteriormente, vai oferecer esse procedimento de uma forma mais segura, prezando pela integridade e o cuidado com aquela mulher, uma atenção diferenciada, e que ela possa realmente se sentir empoderada para poder trazer o filho dela ao mundo. Obrigada pela atenção. Boa noite. Obrigada, meninas. Boa noite. Com muito orgulho que nós submetemos o nosso projeto de pesquisa para a 25ª semana, para a 25ª Mostra Científica, né, da Uniplac, em 2022. O nosso projeto de pesquisa ele tem como título Projeto de Pesquisa, Percepção do Enfermeiro Hospitalar sobre Cuidados Institucionais na região da Amures. Nós somos acadêmicos do curso de enfermagem do 10º semestre, da turma A. Temos como orientadora a professora Denise Krieger, e eu me chamo Jair. Boa noite, me chamo Andréia. Eu me chamo Alessandra. Então, o nosso projeto, ele nasceu da inquietação que tivemos logo no início do nosso curso, da graduação de enfermagem, durante a realização de uma atividade em uma das disciplinas que propunha, falava muito em cuidados, e a gente se questionou. Ora, ao enfermeiro é atribuído tantos cuidados, ele cuida dos doentes, dos pacientes, dos familiares, cuida desde o bebezinho até o idoso, em todas as fases da vida. Ele cuida das suas equipes que coordena, cuida também das equipes multidisciplinares. Mas quem cuida do enfermeiro? E essa pergunta foi nos instigando ao decorrer da graduação, até que resolvemos nos reunir, eu e as colegas, e usamos isso como nossa pesquisa para o trabalho de curso. Uma pesquisa que já está em andamento neste momento, e espero que vocês gostem, foi preparada com muito carinho. Então, numa breve revisão de literatura, eu cito o Gregório, de 2017, que ele fala que no ambiente hospitalar, o enfermeiro está exposto aos riscos causados por fatores biológicos, químicos, mecânicos, físicos, ergonômicos e de origem psicossocial, que podem ocasionar o desgaste mental e emocional, doenças ou acidentes de trabalho. Para a realização de suas atribuições profissionais, os trabalhadores de enfermagem estão inseridos, em sua maioria, em hospitais e muitas vezes submetidos a regime de plantões, expostos a condições insalubres de trabalho, baixa remuneração, estresse e outros fatores que propiciam aos trabalhadores risco de acidentes ocupacionais. Além disso, a enfermagem está presente permanentemente nas instituições de saúde e que torna preponderante levar em conta o impacto das condições de trabalho inerentes a estes trabalhadores. Se pode tecer uma vertente que considere e perceba as necessidades básicas do próprio enfermeiro, profissional de saúde, cujo objeto de trabalho é o cuidado do ser humano, para que este não seja esquecido como um agente integrante do processo de humanização da e na assistência, e que, portanto, também possui necessidades básicas que precisam ser cuidadas. Desta forma, justifica-se investigar os cuidados dirigidos ao cuidador enfermeiro, a fim de que se possa entender quais necessidades humanas e profissionais são alcançadas ou não, em seu contexto de trabalho. A questão da pesquisa. Como os profissionais enfermeiros que atuam em hospitais da região da Amures sentem-se cuidados pela instituição onde atuam? Então, como vocês podem ver ali no mapa,
tem a região, tem a AMURES bem específica ali, que foi coletado todos os enfermeiros para fazer a nossa pesquisa, né, para responder. Então, nosso objetivo geral, então, é conhecer a percepção do enfermeiro hospitalar que atua na região da AMURES e sobre os cuidados institucionais direcionados a si, tendo em vista a promoção da sua saúde. Os nossos objetivos específicos, então, é levantar como se caracterizam os cuidados institucionais na visão do enfermeiro, com base nas variáveis relacionadas à satisfação das necessidades humanas básicas, humanização e da assistência, saúde do trabalhador, e identificar o perfil sociodemográfico do enfermeiro hospitalar da região da AMURES. Então, nosso desenho de pesquisa, né, que é a nossa metodologia, ela trata-se da pesquisa quantitativa do tipo descritiva, que está em desenvolvimento com enfermeiros atuantes em ambientes hospitalares da região da AMURES. E o local de pesquisa, o estudo está sendo realizado com enfermeiros que atuam profissionalmente nos municípios que circunscrevem geograficamente na região da AMURES. Os instrumentos de coleta de dados com os enfermeiros, então foi realizado um questionário, né, com perguntas estruturadas e fechadas, e também foi enviado como aplicativo de mensagem por WhatsApp e por e-mail, utilizando a ferramenta Google Forms. Utilizamos também a escala de Likert, que gradua tanto níveis de frequência como também níveis de satisfação para as perguntas do questionário. Teve, então, também, né, direcionado aos nossos aspectos éticos, né, segue-se, então, a resolução do Conselho Nacional de Saúde, 510/2016, do Ministério de Saúde, que dispõe sobre normas aplicáveis à pesquisa em ciências humanas e sociais, devido à natureza desta pesquisa. Enviamos também, separado do questionário da pesquisa, um formulário digital, com um termo de consentimento livre e esclarecido, que então é o nosso TCLE, né, que poderá ser arquivado e impresso pelos pesquisadores, bem como também pelos participantes. O projeto foi submetido à apreciação do CEP Uniplac e aprovado sob parecer do número 5589.99. A nossa técnica de análise de dados, os dados, então, serão organizados em planilha do Excel e também submetidos à análise estatísticas descritiva e convertidos em gráfico ou tabela, para então serem interpretados de acordo com as referências que fundamentam essa proposta. Como eu havia falado no início, a gente já está em fase de campo, estamos em campo com a pesquisa, e a gente resolveu trazer aqui uma amostra parcial, retirada, extraída, né, no dia 30 de setembro. O nosso questionário integral ele é composto de 28 perguntas, e as 7 primeiras, elas tratam de traçar um perfil sociodemográfico dos nossos participantes. Então, como a pergunta número 1, a gente consegue ver nitidamente que ainda a predominância de enfermeiros é do sexo feminino, que a idade, a grande maioria também é entre 31 e 45 anos, seguido dividido pela idade de 18 a 30 e de 46 a 50, quase na mesma proporção, que o estado civil também a maioria é casado. Por se tratar de uma pesquisa com enfermeiros, então todos, lógico, são graduados, apenas 28% ficaram somente com a graduação,
sendo que a grande maioria, 63,2%, buscou se especializar, seguido de 8% buscando, indo além e buscando o mestrado. Também queríamos saber em quantas instituições eles trabalham, esses enfermeiros, isso denotando se eles têm um ou mais vínculos empregatícios, né? E a grande maioria respondeu que tem só um vínculo, representando quase aí 2/3 do nosso público. No turno de trabalho também, quase a metade, trabalha em turnos diurno, seguido de 1/3 quase ali de noturno e de outro terço ali quase em ambos os turnos. A gente quis saber também qual era a jornada semanal de trabalho na instituição hospitalar, e a gente vê ali de novo que está parecido, a maioria trabalha em 44 horas, provavelmente são os regimes CLTs ou municipais. Nós temos ali um regime também, 33%, um regime de 30 horas, que para nós mostra que é regime estadual, é o que mais acontece na nossa região da Amures, vínculos com o Estado fazendo essas 30 horas semanais. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham aguçado a curiosidade para ver o nosso resultado final, que brevemente vai ser mostrado no nosso trabalho de curso. Tem mais perguntas importantíssimas visando saber qual é a percepção do enfermeiro. A gente fez uma busca aí na literatura e a gente viu que a nossa pesquisa ela é inédita na região da Amures. Então, buscar essa percepção do enfermeiro, a gente está sendo pioneiro com isso e esperamos que com esses dados a gente possa contribuir de alguma forma aí para a melhora das condições de trabalho para esses profissionais enfermeiros e para nós próprios, que também logo seremos enfermeiros. Da minha vez era isso. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigada. Sim. Então, boa noite, pessoal. Nós somos acadêmicas do 10º semestre de enfermagem, da turma B. Eu me chamo Gabriele e a gente vai apresentar agora o nosso projeto de TC. Então, o que seria o nosso projeto? É uma proposta de educação em saúde sobre a atuação do enfermeiro no primeiro atendimento ao OVASS-PCR. Obstrução de vias aéreas por corpo estranho e parada cardiorrespiratória. Então, falando um pouquinho da introdução do nosso trabalho. A nossa pesquisa ela foi pensada a partir da necessidade de entender o conhecimento da comunidade assistida por um projeto social acerca de primeiros socorros. Então, o papel do enfermeiro é como educador nesse caso, está capacitando e educando essa comunidade. A educação em saúde é um método utilizado por profissionais de saúde para envolver e criar relações com a comunidade, visando atribuir conhecimento ao indivíduo e aumentar a sua autonomia no autocuidado e cuidado ao próximo. Então, seria mais questões de promoção e prevenção de saúde. O nosso objetivo, então, é identificar qual que é o conhecimento deles acerca sobre esses assuntos de parada cardiorrespiratória e obstruções de vias aéreas e saber como que eles podem identificar e como eles podem ajudar e estar auxiliando eles nesse processo, né, enquanto a gente estiver capacitando. Boa noite, pessoal. Meu nome é Letícia. Eu vou continuar aqui explicando sobre a metodologia. Então, o nosso método de pesquisa escolhido foi a pesquisa convergente assistencial em enfermagem, e que possui uma abordagem qualitativa, e tem como premissa a busca de soluções para problemas de uma determinada realidade. Então, o cenário da pesquisa será um projeto social com aproximadamente 25 pessoas maiores de 18 anos, e que serão convidadas a participar do projeto. Então, a coleta de dados seguirá as etapas da PCA, sendo que a principal estratégia é a execução de uma proposta educativa, pela qual serão levantadas as lacunas de conhecimento sobre a temática,
bem como trabalhar os conteúdos que contribuam para a construção de novas compreensões pelos participantes. Então, o projeto já foi aprovado pelo CEP, o Comitê de Ética, né? E iniciará a coleta de dados no mês de outubro. Então, os resultados que a gente espera com esse projeto. Então, é contribuir e tornar a comunidade capaz de agir diante de situações de emergência e acionar de forma correta o auxílio profissional. Espera-se ainda que cada vez mais pessoas saibam reconhecer e atuar frente a estas situações, para assim reduzir as taxas de insucesso nessas ocorrências, com tentativa da diminuição da taxa de morbimortalidade. E obrigada pela atenção. Ok, parabéns. Boa noite, gente. Vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho do nosso trabalho na mostra. Meu nome é Paola Pereira, sou acadêmica do 10º semestre de enfermagem, turma B. O nosso trabalho se chama Percepção do enfermeiro de UTI adulto na realização de um checklist de banho de leito. As pesquisadoras são Jorge Ataíde e eu, Paola Pereira, sob a orientação da professora Camila Brugnago, mestra. Então, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, define a segurança do paciente como a redução do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde a um mínimo aceitável. Então, eles dizem que qualquer método que consiga reduzir qualquer risco, né, que venha a poder ocorrer aos pacientes é considerado uma ação de segurança do paciente. Traz também a equipe de enfermagem, que é responsável pelos cuidados prestados durante toda a permanência hospitalar. Então, por mais que tenha a equipe multiprofissional dentro do hospital, que são importantes também, mas quem presta os cuidados ao paciente é a enfermagem. A unidade de terapia intensiva adulto, como a gravidade dos indivíduos, né, dos pacientes e a complexidade do setor, isso aumenta a vulnerabilidade à ocorrência de eventos adversos durante os cuidados prestados. Então, é um ambiente mais grave, né, mais chance de ocorrer algum evento adverso. Durante o banho de leito, podem ocorrer algumas situações que remetem à falta de segurança dos pacientes, né? Por mais que é um procedimento simples, às vezes acaba ocorrendo algum evento adverso, alguma queda, extubação, exteriorização de algum dispositivo, entre outros. Atualmente, a busca por ferramentas que padronizam a assistência de enfermagem na UTI, isso faz parte da discussão do uso de boas práticas nos serviços de saúde. Então, com toda a criação de várias políticas hospitalares, isso se faz muito presente, sabendo que isso melhora muito a qualidade da assistência. O papel do enfermeiro numa UTI é caracterizado por atividades assistenciais e gerenciais complexas que requerem conhecimento técnico e científico, cuja tomada de decisões e adoção de condutas seguras. Na prática assistencial da enfermagem, a utilização de instrumentos padrão, como o checklist, permite identificar precocemente riscos, antecipar a eventos adversos, direcionar a adoção de medidas corretivas, além de documentar a assistência prestada ao usuário e direcionar as ações voltadas à segurança do paciente. Então, a nossa principal justificativa foi isso, né? Que o checklist já é utilizado entre outras profissões, né? A administração faz muito uso de checklist nas empresas. Isso veio para a saúde um pouco depois. Hoje já se usa checklist de cirurgia segura, alguns de transporte, mas de banho não tem ainda nenhum estudo evidenciando isso. Então, nesse contexto, a gente considerou como problemática a pesquisa a ausência de um checklist para a realização do banho de leito na UTI adulto. O nosso objetivo, então, é conhecer a percepção do profissional enfermeiro na UTI acerca da segurança do paciente durante a realização do banho de leito ao paciente adulto.
Para a realização dessa pesquisa foi utilizada como método a abordagem qualitativa e descritiva. Então, a abordagem qualitativa não tem tanta preocupação com a representatividade numérica, mas com a compreensão de um grupo mais a fundo. A gente fez um questionário semi-estruturado com perguntas abertas e fechadas. Esse questionário foi aplicado em loco e a nossa amostra contou com 15 enfermeiros. Os resultados esperados, então, seria identificar qual a percepção dos profissionais enfermeiros com a utilização deste instrumento de qualidade, para a realização do processo de cuidado durante o banho de leito. O nosso projeto ainda está na fase de análise, a gente já fez a coleta, a gente está catalogando os resultados para fazer a análise e depois a interpretação. Então, obrigado a todos pela atenção, agradeço imensamente, até mais. E, para finalizar, então, nós temos hoje a violência de gênero nas escolas de Santa Catarina, prevenção e enfrentamento, com a Maria Eduarda de Jesus. Boa noite, meu nome é Maria Eduarda e vou apresentar o meu trabalho sobre violência de gênero nas escolas de Santa Catarina, prevenção e enfrentamento. A violência, ela está presente em todo o nosso dia a dia, de forma física, verbal, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Com o passar do tempo, ela começou a ser mais discutida entre as pessoas, como são as suas causas, as suas consequências e até mesmo a forma como a gente pode preveni-las. Só que mesmo com esse maior entendimento vindo das pessoas, o seu enfrentamento ele continua ainda sendo muito difícil, porque existem vários motivos que levam até determinada violência, principalmente quando elas estão inseridas dentro da escola. Por isso, a educação ela pode servir de ferramenta para identificar de onde vêm essas violências de gênero e como que elas podem ser enfrentadas, e com isso prevenir para que não ocorram no futuro e preservando também o bem-estar físico e psicológico dessas crianças e desses adolescentes. De acordo com Abramovay, 2012, as violências são fenômenos que permeiam a sociedade historicamente em diferentes cenários, com incidências e resoluções variadas em cada âmbito. E as instituições escolares estão suscetíveis a esta complexa questão. Porém, os atos violentos observados nas escolas não são simplesmente reproduções de uma violência generalizada na sociedade, mas sim se produzem de forma própria por meio de agressões verbais, físicas e ameaças. Essas violências ocorrem por meio de algumas categorias: microviolências, violência simbólica e violência dura. As microviolências elas são como frases inofensivas no olhares de algumas pessoas, mas que mesmo assim trazem algum tipo de preconceito e é uma violência. Já a violência simbólica, ela está relacionada a uma violência que não tem um caráter físico, mas que ela ainda pode causar danos psicológicos a essa pessoa. E já a violência dura é a própria violência física em si, com o objetivo de ferir o outro. No presente estudo, foi enviado um questionário para as escolas públicas de Santa Catarina e convidado para que os professores das mesmas o respondessem. Foram incluídos na pesquisa os professores que participaram por livre e espontânea vontade e que também assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido de forma online, sendo os critérios de exclusão os professores de rede privada e os que não concordaram em participar. E foram coletados cerca de 417 respostas. Em 2014, nacionalmente, foi vinculado os resultados do Diagnóstico Participativo das Violências nas Escolas, Falam Jovens, realizado pela Flaxo Brasil, OEI, NEC e a Violência Sexual no Espaço Escolar, constatado por Santos. O primeiro estudo aponta que o Brasil estava no topo do ranking da violência contra os professores, ainda se repetindo entre os alunos. E Santa Catarina também não estava atrás disso, pois foi registrado essas violências também nos noticiários. Mas basta acessar o site do governo de Santa Catarina, conseguimos identificar algumas ações de enfrentamento para essas violências na escola e que foi desenvolvida pelo governo estadual, como é o caso da implantação e operacionalização do Núcleo de Educação e Prevenção às Violências na Escola, o NEPRE, também o NEPRE Online, e a ferramenta de registro da Secretaria de Estado da Educação, a SED. Os resultados esperados desta pesquisa espera-se, por meio da execução dessa pesquisa, conhecer ações de prevenção e enfrentamento de violências de gênero
no estado de Santa Catarina, na perspectiva de ampliar e disseminar as atividades que estão contribuindo para a redução das violências na, da e contra a escola. Aqui temos os referenciais teóricos e acredito que era isso. Muito obrigada e boa noite. Então, obrigada, Maria Eduarda, obrigada a todos os nossos acadêmicos envolvidos nesse momento. Quero agradecer novamente, então, o nosso colegiado de enfermagem, agradecer toda a equipe da Mostra Científica, que não mede esforços para que ela aconteça, e dizer que nós nos sentimos muito orgulhosos de estar fazendo parte desse momento. É uma construção coletiva que faz com que, sim, o conhecimento científico se aprimore cada vez mais. Uma boa noite a todos, resgatando que, então, qualquer dúvida no chat, ainda vocês podem estar encaminhando, e até a próxima. Abraço a todos.